Olá, querido, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, amigo de vocês, falando aqui da cidade de Xanxerê. Estamos muito felizes hoje, o primeiro vídeo de 2024, né? Aqui para trazer algo do Senhor para a vida de vocês. Não fizemos vídeo nessas últimas semanas, após o Natal, porque estávamos num período de férias, estávamos descansando, estávamos interagindo com o Senhor em algumas coisas, o Senhor tem reorganizado algumas coisas, e eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na tua vida nesse ano 2024, e que esse propósito eu peço a Deus que ele se cumpra, né? Que você entenda a sua fase, que você seja edificado e que seja o melhor ano da sua vida. Isso que eu declaro para você em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar para você hoje uma palavra muito poderosa, uma revelação, dando sequência na nossa série Gênesis, o início de todas as coisas. Já vou dizer para você, se você está aqui no nosso canal, deixa o seu curtida, deixa o seu like, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo, se esse vídeo falou com você, porque assim o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e mostra para mais pessoas. Amém? Então, querido, Gênesis capítulo 30, versículo 25, está escrito assim: E aconteceu que quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Envia-me para que eu possa ir até o meu próprio lugar, a minha terra. Dai-me minhas mulheres e meus filhos pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse: Peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por causa da tua causa. Querido, aqui nós observamos que Jacó, né, ele passou por aquele período onde Esaú estava perseguindo a vida dele, porque ele tinha comprado a primogenitura, depois ele acabou ali tendo uma manobra com a mãe dele e o pai dele, o Isaac, abençoou a vida dele. E dentro desse contexto, o Jacó, ele viu que quando nasceu o filho dele, José, o tempo dele ali com Labão tinha se findado. Tinha terminado aquela estágio, aquela fase no tempo de Labão, e ele precisava voltar para casa, para a terra que o pai dele tinha prometido, e o pai dele tinha falado que era para ele ficar por um tempo lá e depois ele voltar. Na verdade, na cabeça da Raquel era só uns 2 meses, né? E ele acabou ficando aí muitos anos, uns 20 anos, acho que mais ou menos. Então, dentro desse contexto, querido, eu quero dizer para você que, às vezes, provavelmente, no lugar que você está, se você for um homem, uma pessoa de Deus, você está sendo abençoado, está abençoando muitas vezes o teu patrão, abençoando muitas vezes aquele que te deu abrigo, aquele que te ajudou no tempo que você estava precisando. Então eu quero deixar as duas lacunas aqui do primeiro texto que nós vimos. Primeiramente, se alguém apareceu na tua vida, querido, pedindo ajuda, essa pessoa bateu na tua porta, lá no teu emprego, ou na igreja de uma forma, ajude, porque a pessoa está procurando ajuda. E eu acredito que Deus não iria permitir você ver uma situação, você conhecer uma pessoa, você conversar com uma pessoa e você não edificar a vida, para você não edificar a vida dela. Eu sempre tenho falado assim muito com o Espírito Santo nesses dias com a minha esposa: Deus, se o Senhor não quer que eu vá, não me mostre. Mas se o Senhor me mostrar, que o Senhor me ajuda para que eu possa ajudar a pessoa, para que eu possa levar uma palavra, dar um abraço, fazer uma oração, levar comida, levar roupa, o que for preciso, né? Mas se o Senhor não me mostrar, eu entendo que não é a minha jurisdição. Agora, se o Senhor me mostrar, me dá força e me dá estratégia para que eu possa ajudar ela. E eu acredito que o Senhor age dessa forma, querido. Se Deus ele quer te mostrar algo, ele vai colocar isso na sua frente para que você veja. Ele não age de uma forma assim obscura que você não entende. Sim, algumas vezes Deus ele fala para você e não mostra lá na frente. Como ele falou para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Então no caminho ele vai mostrar. Mas muitas vezes Deus ele vai nos pontuando, vai nos mostrando as pequenas coisas, né? Então, querido, nós temos que observar isso, né? Aqui no 25 está escrito assim, ó, 30, 25, Gênesis 30, 25. E aconteceu que quando Raquel gerou José,
Perdão, aqui a gente já leu, vamos dar sequências aqui no 32. Passei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, eu salpicado e malhado entre as cabras, e tais será o meu salário. Então o Labão, ele não quis deixar Jacó sair. Eles tiveram uma conversa, e o Jacó falou, deixa-me ir. E o Labão falou, não saia, homem. Você veja quanto que eu fui abençoado depois que você veio. E o Jacó fala que ele tinha poucos rebanhos, e hoje ele tinha uma multidão, por causa da bênção que existia sobre a vida de Jacó. Só que Jacó não queria salário. Jacó usou uma estratégia. Veja só, ele pegou aquilo que o Labão não queria, que eram as ovelhas salpicadas e malhadas, né? Aqueles que tinham manchas de marrom. E falou, eu quero que aquele ali que você está rejeitando seja o meu salário. Querido, isso aqui na época dos judeus, as ovelhas que eram manchadas, que eram salpicadas, que eram malhadas, elas eram, os estudiosos dizem que elas eram refugadas. E quando o comprador vinha para comprar, ou ele ia vender, ou até mesmo sacrificar para Deus, eles jamais sacrificariam ou venderiam essas ovelhas. Essas ovelhas ficavam lá, provavelmente era consumido pelos próprios servos e tal. Tanto é que quando Samuel vai abençoar Davi, ungir Davi, Davi era o único filho que não estava na casa, né? E ele estava lá no final da casa do pai dele, cuidando das ovelhas malhadas, a Bíblia fala. As ovelhas malhadas ficavam, tipo, escondidas, num poteiro separado. Então, nesse contexto, e no contexto que Davi diz que a minha mãe me gerou em pecado, muitos estudiosos dizem que Davi não era filho de Jessé, oficialmente de biológico, era filho de José por criação. Então, mas isso não tem contexto que comprove, é uma especulação, é algo, um estudo, né? Mas trazendo para esse contexto das ovelhas malhadas, então aqui também ele está querendo aquilo que qualquer judeu rejeitaria, né? Refugaria, digamos assim. E no 34 diz assim, 34. E Labão disse, eis que possa ser conforme a tua palavra. Cara, não é bom, não é legal, não vou perder nada. Pode pegar isso daí para você. E no 37 diz assim, e Jacó tomou para si varas verdes, de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez parecer o branco nestas varas. Então Jacó pegou aquilo que não tinha valor e criou uma estratégia para que aquilo multiplicasse. Ele descascou aquelas varas, né? Isso quer dizer o que, querido? Ele descascou tipo uma parte, deixou-se com a casca, outra branca, uma parte, que simbolizavam as ovelhas malhadas e salpicadas, que elas eram manchadas, né? De várias cores, brancas, pretas e marrons. Então, dentro disso aqui, o que o Jacó estava fazendo algo no mundo espiritual? O que colocou essas varas perto dos coxos, onde elas se alimentavam, tomavam água e reproduziam. Então, o Jacó estava sendo estratégico. Ele estava colocando algo que o Senhor revelou para ele, né? Que as ovelhas enxergavam aquelas varas e na mente delas nós precisamos produzir filhotes salpicados e malhados, porque as varas que nós estamos enxergando são listradas, descascadas, né? E listradas. Então tudo que você enxerga, querido, aquilo se torna realidade. Se você tem um comércio hoje, se você está querendo abrir uma empresa, se você está querendo pegar algo de repente, ninguém está dando valor, mas se Deus confirmou essa palavra para você, você coloca a força, querido, você faz as coisas acontecer que dependem de você e você deixa no mundo espiritual algo que está sinalizando aquela bênção. Você coloca assim uma palavra, um versículo que você possa ler todos os dias e falar assim, vai acontecer aquilo ali, uma escrita, uma frase na minha empresa, na minha casa, na minha saúde, em todas as áreas. Eu vou ser curado, câncer vai embora, doença vai embora. Dentro dessa realidade, querido, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, porque você está trazendo do espiritual para o natural. Essa caneta, eu falei isso no nosso WhatsApp hoje, ela é uma caneta, um marca-texto, né? Eu uso para marcar os textos da Bíblia. Mas antes dela existir aqui,
ela existia na mente de uma pessoa, num projeto, num computador, num celular, né, que pensou como que ia ser a ponteira dessa caneta, qual que era a tinta que ia usar, qual que é o reservatório, como que essa caneta marcaria pouco, fraco ou forte, durabilidade, precisaria da tampa para não secar. Então tudo isso foi pensado no mundo espiritual, foi feito um projeto que depois veio para o mundo natural. Assim são muitas as coisas na nossa vida, nós temos que projetar e trazer ela para o mundo natural, que automaticamente elas vão vir, mas antes profetizar, lançar palavras de bênção. Amém? Lá no 39 diz assim: e os rebanhos concebiam diante das varas e davam crias letradas, sapicadas e malhadas, né? Então aqui nós vemos concretizando aquilo que Jacó fez no mundo espiritual. Não tinha explicação científica para isso. Não tem explicação científica. Isso foi uma bênção que Deus permitiu que Jacó experimentasse para confirmar que ele estava com ele. E, querido, nós vamos observar que lá no 43, que é o final do texto, vai dizer assim: e o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentas. Então, querido, nós podemos observar que dentro desse contexto, Jacó ele estava prosperando muito com aquilo que muitas vezes era desprezado por Labão. Porque, na verdade, quem fazia crescer não era ele, era Deus. Ele só usava as estratégias que o Espírito Santo direcionava, que Deus direcionava para ele. Então, querido, muitas vezes nas nossas vidas nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço. Eu sempre falo isso e vou retornar a falar. Eu fiz muitos anos, não, eu tenho que ter 2 comércios, 3 comércios, eu tenho que ter 2 empresas, eu tenho que ter plano B, A e B e C, né, que se der problema num, eu tenho outro. E, querido, quem faz crescer o negócio é Deus. O ano de 2023, quando eu foquei na única coisa que eu tinha palavra, porque você tem que ter uma palavra de Deus na sua vida, as coisas elas foram fluindo. E eu nunca prosperei tanto na minha empresa como eu prosperei em 2023. Porque eu deixei Deus fazer para mim. Não é na força do meu braço, é na força de Deus. É Deus que fecha os meus negócios, é Deus que traz os meus clientes, é Deus que traz as minhas vendas, é tudo Ele. Eu tenho técnica de venda, eu saio, eu me esforço sim, mas é Ele que fecha, é Ele que faz. A minha glória não é para mim. Eu não estou preparado a ponto de dizer que a glória é minha. Não, jamais, querido, a glória vai ser sempre dele. Amém? Que você possa pegar essa palavra hoje, que você possa ver as áreas da sua vida que você precisa de mudança, que você comece a colocar as estratégias na tua vida para que você mude, para que você alcance, para que você seja um verdadeiro Jacó, abençoado, e abençoando via as outras vidas que te ajudaram lá atrás. Então houve um processo para Jacó sair dali. Houve um processo para que Jacó permanecesse na bênção do Senhor. Então, que nós possamos, querido, identificar, eu e você, nesse ano 2024, quais são as áreas que o Senhor quer que nós mude. Quais são as áreas que Deus quer que nós estrategemos para que a gente possa mudar lá na frente, saindo com herança. Porque se Jacó batesse o pé e falasse, eu vou sair de Labão, ele ia sair sem nada e ia deixar o Labão rico. Mas ele teve cautela, ele foi com calma. E aqui, depois que ele teve, no próximo vídeo nós vamos falar, um rebanho maior que ainda que o de Labão, aí sim ele decide sair com a família dele e de tudo que é dele. Amém? Deus possa te abençoar nesse dia, que você possa ter um ótimo semana ainda, né? Hoje é dia 10 de janeiro de 2024. Que esse ano seja um ano abençoadíssimo para você, para sua família, é isso que eu desejo, muita paz e prosperidade para a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, até a próxima!